Mateus capítulo de número 9, versículo de número 35 ao versículo de número 38. Você que está aí também nos assistindo através da rede social, abra também a sua Bíblia, se assim você puder, junto conosco. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Podeis sentar, irmãos, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos e amados irmãos. Lembrando, irmãos, não é, que missão nada mais, nada menos que era obedecer a palavra do Senhor. Mas missão se é feita em todo lugar, em todo bairro, em toda cidade, em todo estado, em todo país. E se lembre que todo aquele, irmãos, que professa a fé em Cristo, ele é o missionário. Todo aquele que professa a fé em Cristo, ele é um missionário. Às vezes você faz missão sem notar. Quando você está falando de Jesus para o seu vizinho, para alguém conhecido, ou até dentro do ônibus, você indo ao trabalho, você começa a falar de Jesus, ali você está fazendo uma missão. Porque quando a gente fala de missão, a gente entende só ação missionária em outro estado, em outro país. Mas a maior responsabilidade que temos é fazer missão, em primeiro lugar, dentro de nosso lar. E para que, irmãos, eu tenho que fazer missão? Assim nos fala nesse texto a qual nós lemos, né? E qual era, irmãos, o nosso maior exemplo, ou qual é o nosso maior missionário que você conhece? Se você disser que é Paulo, você errou, viu? Não diga que é Paulo não, o maior missionário não, pelo amor de Deus. O maior missionário, irmãos, que nós conhecemos é aquele que é nosso exemplo. Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nosso maior exemplo de missionário, irmãos. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a igreja na terra é a agência para a pregação do evangelho. Essa é a igreja que somos nós. E se nós somos a igreja, né, que é a agência da pregação do evangelho, nada mais, nada menos temos que botar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, irmãos. Então, para que tenho que fazer missão? Para quê? Qual é a finalidade disso? Está lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja que Efésios capítulo 3, versículo 10, vai dizer que nós temos que fazer missão para que a sabedoria de Deus se torne conhecida. E como é que a sabedoria de Deus ela vai se tornar conhecida? Pela pregação do evangelho, pelo anúncio das boas novas, pela obediência da palavra do Senhor, pregando a palavra do evangelho. Quando você começa a anunciar o evangelho, você está anunciando a sabedoria de Deus. Você está mostrando a sabedoria de Deus àqueles que ainda não conhecem. E por sua vida e por você obedecer a palavra de Deus e se tornar um missionário do Senhor, não é? A palavra de Deus ela vai se tornando conhecida a todos aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Essa é um dos motivos para que eu tenho que fazer missão, para que se torne conhecidas a sabedoria de Deus. Lembre-se que você é um missionário ou uma missionária que nos assiste nessa noite. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, a finalidade, irmãos, de Deus, Ele mesmo, não é? Ele eleger você. Veja que começa, porém, sua raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é com a finalidade de você proclamar o evangelho, de você pregar o evangelho, de você anunciar o evangelho do Senhor. Veja a responsabilidade que nós temos, para que nós devemos fazer missão, para proclamar o evangelho, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, para que você leve o ID do Senhor, porque o maior exemplo de missionário se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o nosso maior exemplo, ele sim é o nosso maior missionário, é nele que devemos nos espelhar, irmãos. Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de missionário de que temos notícia. Assim será observado a sua vida. Devemos observar a vida de Jesus. Se ele é o nosso maior exemplo, se ele é o nosso maior missionário, devemos observar a sua vida. Por quê? Porque observando a vida de Jesus, as missões de Jesus, nós vamos ter resposta para todas nossas indagações com respeito a missões. Quando a gente olha para Jesus, o próprio Deus, o Pai, incumbe ele de uma missão, irmãos, maravilhosa. Qual era essa missão? Pregar o evangelho, levar as boas novas, anunciar o evangelho. E você que pensa que não, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para anunciar a palavra de Deus. Quem foi chamado para pregar foi o presbítero, quem foi chamado para anunciar foi o pastor, quem foi chamado para anunciar foram os diáconos. Não, senhor, você que professa a fé em Cristo foi anunciado, né? Você foi escolhido para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho para si, irmãos. Por quê? Por que, presbítero, você está dizendo? Porque Jesus Cristo é o seu maior exemplo. Ele elegeu você, escolheu você, regenerou você. Você está no processo de santificação com um propósito. Qual o propósito? Anunciar as boas novas, levar o ID do Senhor, pregar o evangelho, fazer missão, irmãos. É você pregar, anunciar o evangelho a todo mundo que você possa levar, irmãos. Porque Jesus é o modelo, né? Ele é o modelo que nós devemos seguir. Ele é o modelo de como nós devemos fazer missão. Jesus, ele fez missão. Então nós devemos observar como foi que Jesus fez. Devemos ter Jesus como nosso maior exemplo. Devemos observar a prática dele, irmãos. E o texto ao qual nós lemos, irmãos, ele vai falar diretamente sobre a missão de Jesus. Como Jesus fazia missão. Como é que Jesus fazia missão, irmãos? Quando abrimos nas Escrituras em Mateus capítulo 9, versículo 35 e versículo 36, notamos que o autor descreve sobre a vida missionária de Cristo e vai nos mostrar como ele vivia essa vida e como ele desempenhava a sua missão. E aí devemos atentar para algumas coisas. Devemos observar algumas coisas que tem nesse texto para que possamos entender como Jesus desempenhava a sua missão. Em primeiro lugar, no versículo 35, ele vai dizer que Jesus percorria, irmãos. Jesus percorria. Isso significa que o que Cristo fazia não era algo que ele fazia uma vez perdida. Jesus Cristo, ele percorria habitualmente, fazendo o quê? A missão. E qual era a missão dele? Pregando, levando as boas novas, anunciando o evangelho do reino. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, vai dar, irmãos, mais certeza de que Jesus fazia e percorria. Vai dizer que, e percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Em Marcos capítulo 1, versículo 39, a Bíblia vai dizer: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Em Lucas capítulo 4, versículo 44, a Bíblia diz: e pregava nas sinagogas da Judéia. Então veja que Jesus, ele tinha um hábito de percorrer, um hábito de pregar. E o maior propósito de Jesus aqui, irmão, nesse texto e em todo o evangelho, é ensinar. Tudo começa com o ensinamento. Tudo começa com o ensinamento. Veja, se Jesus ensinava, se Jesus percorria, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos ter Jesus como modelo de maior missionário. Devemos pregar em todos os lugares a qual nós podemos estar. Devemos ensinar a palavra do Senhor. Devemos levar o ID do Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor, irmãos, é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Se Jesus, ele percorria, se Jesus, ele ia, se ele se deslocava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, o que nós devemos fazer? Aonde você tiver oportunidade, ensine a palavra do reino, ensine o evangelho, pregue em todos os lugares, anuncie Jesus Cristo, irmãos de Nazaré. Sabe por quê? Porque essa é a sua missão. Sabe por quê? Porque essa é a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus te escolheu simplesmente com um propósito de gerar vida através da sua vida. Mas uma vida só é gerada através da sua vida, através do ensinamento da palavra, irmãos. Então devemos anunciar a palavra, devemos pregar a palavra, mas é claro, é óbvio que para a gente anunciar e pregar a palavra, em primeiro lugar devemos estudar devemos nos alimentar da palavra para que a gente possamos anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, que a gente possamos levar o ID da palavra do Senhor. Todo cristão tem essa responsabilidade. Todo crente, todo jovem, todo senhor e senhora devem anunciar o evangelho do reino. A responsabilidade, como antes eu falei, não é só do pastor, não é só do presbítero, não é só do diácono, não é só do evangelista. A responsabilidade de anunciar a palavra é de todo aquele que professa a fé, é de todo aquele que ouviu a palavra do Senhor e foi gerado dentro de você o quê? Fé, irmãos. Então agora você tem essa responsabilidade de anunciar a palavra. Caso contrário, nós estamos sendo desobedientes à palavra. Caso contrário, nós não estamos agradando o nosso Deus. Caso contrário, irmãos, não estamos seguindo o exemplo de nosso Senhor e Mestre. Mas eu louvo a Deus que Ele te trouxe aqui. Eu louvo a Deus, a todos aqueles que estão nos assistindo através dessa live, porque eu sei que o desejo ardeu no seu coração de escutar essa palavra. O que você escutar já é o que você já sabia. Deus te escolheu para pregar a palavra, irmãos. Mas presbítero, eu não sei pregar, sabe? Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte o que Jesus fez na sua vida e está fazendo na sua vida, irmãos. Então veja, Jesus, ele ia percorrendo cidade, e aldeia, irmãos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, irmãos. E como Jesus, irmãos, gastava todo o seu tempo ensinando. Jesus gastava o seu tempo, irmãos, não com meras coisas corriqueiras, mas era indo em todas as cidades, não é? Era pregando o evangelho, era mostrando a transformação através da
palavra. O campo de Jesus, irmãos, era toda a cidade. Jesus ia em todas as cidades pregando a palavra. Ele não fazia uma coisa aqui, outra ali, não. Jesus não fazia o serviço pela metade, ele fazia o serviço completo. O campo de Jesus era toda a cidade. E onde era o meu presbítero? Era na sua casa, no seu bairro, é na escola, é dentro do ônibus, é no colégio. Aonde o teu pé chegar, anuncia a palavra, prega a palavra. Missão, irmãos, não só é ir para outro país, mas missão é você pregar para o teu vizinho. Missão é você pregar para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe. Devemos pregar, irmãos, para todas as pessoas a quais nós podemos. Tire isso da sua cabeça que missão só é você sair daqui e pregar lá na África, lá na Argentina, né? Pregar aí em outros países. Mas missão é você estar obedecendo a palavra do Senhor, irmãos. Jesus gastava seu tempo, irmãos, indo nas cidades. Mas também Jesus era tão cuidadoso, irmã Carla, ele era tão cuidadoso, irmã Maria, que ele ia não só nas cidades, mas também ia nas aldeias. Aqueles povoadozinhos que ficavam longe das cidades, né? Que os homens rejeitavam, ficavam os pobres lá. Aqueles pobrezinhos chegavam lá, mas Jesus chegava lá e anunciava a palavra. Jesus chegava lá e ensinava os reis do reino dos céus. Jesus chegava lá e mudava e transformava. Primeiro ele ensinava, aleluia, a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, com ele não tinha discriminação, irmãos. Então ele pregava na cidade, ele pregava na aldeia, ele pregava para a multidão, ele pregava para 2, ele pregava para 3, ele pregava para 1. Jesus não escolhia para quem ele pregava, mas ele anunciava a palavra. Ele gostava de ensinar, porque foi a missão que o seu pai lhe deu, e o pai deu a missão para ele, ele cumpriu isso, irmãos, cabalmente, fielmente, e nós devemos cumprir do mesmo modo, irmãos. Nós devemos cumprir do mesmo modo. Jesus te chamou, irmãos, mas primeiro ele mostrou a você como tem que fazer. Então você tem que pregar e anunciar a palavra para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Pregue nas cidades, nos bairros, pregue para 1000, pregue para 100, pregue para 10, pregue para 1, pregue para pobre, pregue para rico, pregue para enfermo, pregue para sã. Por quê? Porque o Jesus que você professa, ele não tinha discriminação. Ele gostava era de ensinar a palavra, aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo como missionário, irmão. Jesus é o nosso maior exemplo como missionário. Aleluia. Como Jesus desenvolveu o seu ministério. Ele fazia com 3 ações básicas que devemos também observar. E tudo que eu estou falando para você está tudo dentro do texto, em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Ele desenvolveu ensinando a palavra, né? O ensino, irmãos, é a coisa mais importante para quem se diz seguir, né? Ser seguidor de Cristo. Quem se diz ser seguidor de Cristo, ele tem que dar uma ênfase ao que? Ao ensino. Porque o ensino é algo mais importante que nós temos, que o cristão pode ter, é o ensino da palavra. Não é? Não existe evangelho sem ensino. Essa falta de ensino não existia nos tempos bíblicos de Jesus, ou na missão que Jesus veio exercer. Jesus sempre ensinava. Quando ele vem do deserto em Mateus 4, em primeiro lugar que a Bíblia diz, e ele ensinava. Porque a mudança vem através do ensinamento. Não é? A verdade, irmãos, vem através do ensinamento.
A transformação vem através do ensinamento, irmãos. Não é? Em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, a Bíblia diz: Jesus aproximando, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele agora dá uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é em vão, irmãos, que Jesus dava uma ênfase ao ensino. Porque o ensino do evangelho, irmãos, é que traz luz aonde tem escuridão. O ensino do evangelho é que leva à transformação. O ensino do evangelho, irmãos, é que tem o poder de mudar, de abrir onde está fechado, né? O ensino da palavra do Senhor, irmãos, é que tem o poder de fazer o que eu e você não pode fazer. Você não pode transformar a vida do teu filho, a vida do teu marido, a vida do teu vizinho, mas a palavra pode. O ensino transforma, o ensino muda, mas Jesus conta com você com essa missão. Jesus conta com você para exercer essa missão de ser um educador da palavra, de viver a palavra, de pregar a palavra, aleluia, de ser um anunciador da palavra, um proclamador da palavra, porque a mudança vem por intermédio do ensinamento da palavra, irmãos. A mudança vem através do ensinamento da palavra. Eu faço um desafio para você nessa noite. Comece a viver e anunciar a palavra. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai ser cheia do Espírito Santo. Aí você vai ver poder de Deus na tua casa. Aí vez ou outra você vai ver Deus te usar. Aí vez ou outra, aleluia, Deus vai te usar para transformar vidas, para gerar vidas, para restaurar casamento, aleluia, para trazer perspectiva de vida àqueles que não tem mais ânimo para nada, mas só é através do ensino da palavra. Jesus, irmão, ganhava seu tempo proclamando as boas novas. Ele pregava o evangelho, a mensagem era única. A mensagem de Cristo, irmãos, é única. Não tem nada parecido com o evangelho. Só o evangelho que transforma, que liberta, que cura. Aleluia. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, e pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Veja o que Paulo está dizendo, irmãos. Mas se ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, porque Paulo sabia, aleluia, que o evangelho que transforma é aquele que ele recebeu de Jesus, e é aquele que Jesus te deu para você anunciar e transformar vidas. O que nos mostra, irmãos, que é o ser humano, ele tem a necessidade do arrependimento e a confissão dos seus pecados. Mas isso só vem por intermédio do ensinamento da palavra. Veja a responsabilidade que você tem. Você tem a responsabilidade maior do que a do médico, irmãos, que bota um paciente para fazer uma cirurgia lá na sala. Porque o ensinamento da palavra, irmãos, ela não se limita somente aqui na terra. A cirurgia sim, né? O médico vai ali, opera e aqui fica. Melhora o paciente, mas quando ele chegar o tempo de partir, ele vai partir.
Mas o ensinamento da palavra não, irmãos. O ensinamento da palavra, ele é eterno e gera vida eterna e gera esperança eterna. Aleluia, aleluia. O ensinamento da palavra, irmãos, é muito importante. O mundo perece por falta de conhecimento, disse Jesus, irmãos. Jesus disse, o meu povo, aleluia, são enganados, perece por falta de conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra, irmãos, não é meramente uma palavra, mas é o poder de Deus. É poder de Deus, no evangelho é poder de Deus, irmãos. Você tem essa responsabilidade. Para que você tem que, aleluia, anunciar a palavra ou fazer missão? Porque você anuncia o poder, a transformação. Você anuncia a sabedoria de Deus, a transformação, a cura, a libertação. Aleluia! Você, irmãos, transforma vidas pelo poder da palavra, do ensinamento da palavra, irmãos. Nós devemos obedecer a Cristo, que é o nosso maior exemplo. Devemos pregar na praça, na praia, em todos os lugares, irmãos, que você for. Aleluia, aleluia, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja que primeiro Jesus ensina. Depois, irmãos, quando ele está anunciando as boas novas, nas cidades, nos povoados, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, aí depois que ele curava, mas primeiro ele ensinava. Você está entendendo isso? Que o ensinamento da palavra traz cura. O ensinamento da palavra traz cura física, cura espiritual. Ele anunciava a palavra, aleluia, aleluia, porque o anúncio da palavra é o poder de Deus, irmãos. As curas era algo presente na vida missionária de Jesus, porque o evangelho não é só palavra, mas é poder de Deus. Anuncia a palavra, irmãos, e pessoas são curadas através da palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5, Paulo vai dizer: minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, irmãos. Está vendo a responsabilidade que você tem de pregar a palavra? Jesus também nos mostra, irmãos, como fazer missão. No versículo 38, ele vai dizer: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E como nós devemos fazer missão, como nós começamos, presbítero, orando. Orando, irmãos. Esta é a primeira responsabilidade, oração em prol da missão. Note que o mesmo que ora são os mesmos que vão para o campo missionário. Primeiro você ora, você recebe poder de Deus. Mas o mesmo que ora é o mesmo que vai. O mesmo que ora por missão é o mesmo que faz missão. O mesmo que pede poder de Deus é o mesmo que anuncia o poder que é a palavra. Como é que nós devemos fazer missão? Indo, contribuindo, fazendo, se esforçando para pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus. Veja aqui no versículo dele: rogai, pois, ao Senhor da seara. Ele está dizendo: rogai ao meu Pai, porque Ele é o dono da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. No 10, ele escolhe os trabalhadores e dá poder para eles ir, anunciar para eles ir, irmãos, com autoridade.
sobre o espírito, sobre todo o espírito imundo, para expelir demônios e curar toda sorte de doença e enfermidade. Jesus escolhe e envia. Irmãos, não podemos, negligenciar o anúncio da palavra. Não podemos negligenciar o anúncio da palavra. Não podemos, irmãos, ser omissos com isso. Para que tenho que fazer missão, irmãos? Aqui já vou entrando para a conclusão. Porque Jesus é o nosso maior exemplo como missionário. Porque só através do ensino da palavra vem a cura, entenda isso. Para a libertação dos oprimidos e sobrecarregados. Para que eu tenho que fazer missão? Porque através do anúncio da palavra, irmãos, vem a cura de doenças e enfermidades. Através do ensino da palavra, os demônios são expelidos. Através da missão do ID, irmãos, há arrependimento de pecados. Você dá para entender a responsabilidade que você tem de anunciar a palavra, de ensinar a palavra de Deus. Você que me assiste através dessa rede social, desperta tu que dorme, anuncia o evangelho do reino, porque, irmão, jaz as portas, Jesus está voltando. Pregue o evangelho, ganhe almas, anuncie a palavra. Pregue a palavra, viva a palavra. Aleluia! E onde eu prego a palavra, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade, na praça, nos ônibus, no metrô, na feira, onde você for, irmãos. Não pare, irmãos. Através da sua vida, Deus quer resgatar os perdidos. Deus quer mudar histórias, mas Ele conta com você, jovem. Ele conta com você. Jesus conta com você. Ele te escolheu. No verso do capítulo 10, ele disse: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Você tem autoridade sobre espírito imundo. Você tem autoridade para expelir e para curar toda a sorte de doença e enfermidade. Mas Deus te escolheu para anunciar a palavra, para ensinar a palavra, para pregar a palavra, para mudar vidas através do ensino. Ele mesmo te escolheu, te deu poder para você anunciar o evangelho do reino. Entenda isso. Não tem mudança fora do ensino, não tem poder fora do ensino, não tem arrependimento fora do ensino. Se não tem ensinamento, não tem poder de Deus. Se não tem anúncio das boas novas, não tem poder de Deus. Tem que ser anunciado a palavra, tem que ser levado às boas novas, tem que ser praticado o ID. Aí vem o poder de Deus, aí desce o poder de Deus, aí o Espírito Santo começa a transformar, a mudar, a libertar, por causa da tua obediência em fazer missão, em ter Jesus como teu maior exemplo. Não desanima, crente, mas obedece, anuncia a palavra de Deus. Devemos anunciar. E às vezes, irmãos, o esfriamento espiritual vem sobre a nossa vida por causa de só meramente essa desobediência, irmã Maria. Quando a gente não anuncia o evangelho, a gente não ler o evangelho. Quando a gente não ensina ninguém sobre Jesus, a gente não aprende sobre Jesus. Aí a chama do Espírito Santo em nossos corações vai se apagando.
Aí a gente começa a esfriar, aí a gente não quer mais estar na igreja, não quer estar na EBD, não quer estar aprendendo, porque para anunciar até Jesus aprendeu do Pai. Em João ele diz e declara: tudo que eu tenho foi meu Pai que me deu, tudo que eu anuncio é meu Pai que me deu. Se o Filho aprendeu com o Pai e você aprendeu com o Filho, então siga o exemplo do Filho, anuncie o Evangelho não é seu, mas é daquele que te libertou, que te remiu, que te escolheu, aleluia, para pregar o Evangelho, irmãos. Não negligencie o ensino da palavra, irmãos. Não tem poder de Deus fora do ensino. Não tem poder de Deus fora do ensino da palavra, irmãos, entenda isso. Mas, presbítero, eu quero a partir de hoje começar a fazer missão. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo tocando no teu coração. É o Espírito Santo acendendo a chama do teu espírito. Aleluia, através dessa palavra, desse ensinamento. É Ele te dizendo: minha filha, eu te escolhi para essa missão tão árdua, tão difícil, mas o que está em você é maior do que estar no mundo. Acredite, irmãos, nisso. E aqui, irmãos, eu quero agradecer a Deus, terminando esta palavra, dizendo para você, irmão, que você tem uma missão a cumprir. Você tem uma missão a exercer. Então devemos, irmãos, estar sempre ensinando a palavra. Se você acredita nessa palavra, dê um glória para Jesus. Culto de missões. Mas que a gente saia nessa noite com o propósito de realmente fazer missões. Temos um culto ali em Xandatábua, ali na casa do nosso diácono Amaro, né, meu diácono? Aquilo é uma missão que a gente está fazendo ali. Mas só que nós não temos poder de transformar mais o ensinamento que pregamos, sim. Então que Deus continue abençoando a sua vida e conservando o nosso coração, irmãos, ardente e estar anunciando uma palavra. E aqui eu agradeço em nome de Jesus.